Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui novamente com vocês para estar gravando esse vídeo. Estou aqui no Parque do Rei, estou no fundo do grande convento. Esse aqui é o grande convento, né? Esse aqui é um jardim do rei. Esse aqui é onde o rei, né, reservou aqui seu castelo. Atrás do seu castelo nós temos aqui um imenso jardim, uma reserva ecológica. Isso aqui pertencia ao rei Dom João V. E eu estou aproveitando aqui para estar aqui nesse parque muito gostoso, natureza muito gostosa, lugar muito bom, tranquilo, né? E aonde nós estamos aproveitando aqui esse momento para estar gravando esse vídeo, para a gente estar falando de um assunto, né, muito importante, a qual eu já disse, né, que é um assunto polêmico, é um assunto complicado, né, que fala sobre a questão do dízimo. Dízimo é um assunto muito complicado. Dízimo é um assunto muito complicado. Nós podemos ver ali no livro de Gênesis 20, 23, onde Jacó, ele faz um voto a Deus. Jacó faz um voto a Deus, dizendo que se Deus for com ele naquela jornada, dando ele pão para comer, roupa para vestir, e se ele voltar em paz para a casa dos pais dele, né, o Senhor seria seu Deus, e ele daria o dízimo de tudo aquilo que ele conseguisse, que ele ganhasse, que tudo possuísse. Darei o dízimo de tudo aquilo que me deres, né? E mais à frente, ali também em Gênesis 30, 43, me parece, 42, eu tenho que ver ali, fala que Jacó, ele se transformou num homem muito rico. Depois de tudo isso, ele veio transformar-se numa pessoa muito rica, onde ele teve muitos bens. E interessante que nessa caminhada ali, a partir do momento que Jacó faz esse voto a Deus, que ele se dispõe a servir ao Senhor e tê-lo como Deus da sua vida, e obedecer a Deus, a qual ele promete entregar o dízimo, e também a partir do momento, né, ser um servo de Deus, porque até então Jacó não era. Jacó, ele não era dizimista, né, e nem tampouco era servo de Deus. Seu pai Isaac era dizimista, fiel, pelo menos eu creio, porque Isaac era muito próspero. Isaac tinha o Senhor Jeová como seu Deus. Mas, pelo que tudo indica, não era assim com Jacó. Jacó já não tinha essa, né, não tinha essa fé, não tinha essa obediência. Ou seja, ele não tinha Deus como Senhor, Jeová como Senhor. E, bom, agora ele se encontra numa situação muito difícil, numa situação delicada. Ele está agora fugindo da sua casa, sua mãe o despediu, mas seu pai, mandando que ele fosse até a casa de Labão, irmão de Rebeca, e ali que ele ficasse, né, até o tempo determinado. Obviamente ele iria contrair família também, como é normal, era normal da época, casar-se entre família, e foi o que aconteceu. E Jacó então empreende essa caminhada até chegar um momento em que acabou, né, seus proveres, os seus mantimentos, acabou a água, acabou o pão, seus suplementos, né, suprimentos acabaram. E aí numa noite ele teve um sonho, naquele sonho ele viu uma escada, e ali aquela escada levava até os céus, e de manhã cedo ele acorda assustado com esse sonho, e ali ele diz que aquele lugar ali agora é um lugar santo, um lugar de Betel. Ele vai e pega uma pedra, derrama um óleo nela, um azeite, consagra aquela pedra e diz que aquilo faça ser a casa do Senhor. E, bom, e aí ele faz esse voto que a gente acabou de falar, né? Um voto de ser dizimista, de devolver a Deus tudo aquilo que Deus der para ele. E assim ele o fez, né, durante toda a sua vida. Ele chega então na terra do seu tio Labão e começa a trabalhar tranquilo, normal, como pastor, cuidador de animais. E ele conhece, né, as filhas de Labão, até casar com várias, né? Casou com Leia, né? Lia, não lembro bem também. Enfim, mas eu quero falar sobre a questão da prosperidade. E, bom, e nesse trabalho que Jacó executa, ele é muito bem sucedido, começa a acontecer coisas extraordinárias. Irmãos, o que me chama a atenção aqui também é que até então tudo indica
que Jacó, ele era uma pessoa assim que não tinha nada mesmo. Ele era uma pessoa pobre, financeiramente, porque ele foi fazer essa viagem aí, e os proveres que ele tinha, o suprimento que eles tinham é pouco. É tanto que acabou, então ele não tinha. E ele, né, ficou ali numa situação difícil, no deserto, no caminho, e ele entra em desespero, ele clama a misericórdia do Senhor. E Deus então o atende, visita ele, faz ele promessa, e ele então também faz um voto com Deus, tá certo? Só que até então Jacó era uma pessoa que não tinha bens, né? Tudo indica que ele não trabalhava, não tinha uma vida de profissional, não trabalhava. Enfim, era uma pessoa pobre, vamos dizer assim, uma pessoa muito pobre. E ele resolve fazer esse voto com Deus e começa a trabalhar com seu tio. E aí começa a acontecer os milagres na vida de Jacó. Jacó prospera, tudo que ele coloca a mão dá certo, a ponto do seu próprio tio Labão confessar. Ele fala, olha, eis que observo que o Senhor tem me abençoado através da sua mão, por seu intermédio. Então, quer dizer, através de você eu estou sendo abençoado. E o que a gente conclui aqui? É que o dizimista, ele não só é abençoado, como ele abençoa as pessoas à sua volta. Um dizimista, ele também abençoa as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Porque ele é abençoado. E no ele ser abençoado, ele abençoa também as pessoas que estão junto com ele. Como é o contrário, às vezes, uma pessoa que não é fiel com Deus, além dele não ser abençoado, ele ainda traz problema para as pessoas à sua volta. Então aqui a gente vê que Labão era muito abençoado com o trabalho de Jacó. E Labão começa a tentar até trapacear Jacó, porque Jacó estava prevalecendo contra Labão, né? E eles faziam acordos comerciais ali, e Jacó sempre levava vantagem. Jacó sempre ganhava. E Labão tentava mudar o acordo, mas a vantagem sempre caía para o lado de Jacó. Nós estamos lembrados aí dos animais, das malhadas e salpicadas? Quando as malhadas eram de Jacó, nascia mais. Quando a salpicada era de Jacó, nascia mais. Quer dizer, Labão era abençoado, mas Jacó era muito mais. Né? Deus abençoava Jacó, Labão também era abençoado, mas Jacó era muito mais. É a mesma coisa que você está trabalhando numa empresa e o patrão vê que você é mais bem sucedido que ele. Talvez nem em termos de riqueza, de ter bens, mas você é mais bem sucedido, o patrão percebe isso. Puxa vida, você ganha um salário X e eu vejo você próspero, você tem suas coisas, interessante e tal, né? O que é isso? Isso é fidelidade. A pessoa fiel com Deus, é um dizimista. E Jacó, no momento que ele se dispôs a ser fiel com Deus, ele passou a ser dizimista. E a partir dali, daquele momento, ele devolvia o dízimo. E ele devolvia o dízimo. E ali então, em Gênesis 30, né, a gente observa que Deus o fez um homem extraordinariamente rico. Acho que é Gênesis 30, 43. Depois dá uma olhadinha aí, é Gênesis 30. Eu estou sem a Bíblia aqui agora, eu não me acordo. Mas é isso mesmo. A Bíblia diz que Deus o fez um homem extraordinariamente rico. Então, como que o dízimo não é uma fonte de bênção para as pessoas? Mas está no Antigo Testamento. Ali nem testamento não era. Não era testamento. Ali é uma história do fato que aconteceu. Não havia nem mandamento nessa época. Falar que dízimo era da época da lei, nem lei tinha. Aquilo ali não foi uma lei. Aquilo ali foi um propósito que Jacó fez, é diferente. Se você fizer um propósito diferente de lei, de graça, gente, não é? Deus ele vai abençoar. Você quer dizer para mim que Deus não vai abençoar uma pessoa que se dispõe a ajudar a obra dele com 10% do que ele ganha? E ser fiel nesse propósito? Isso não tem questão de lei, gente. Para que isso? Claro, eu não vou dizer que quando chega a dizer que a pessoa que não dizima, ele é ladrão, ele está roubando de Deus. Não é bem isso. Não é bem isso. Tudo bem que lá no livro de Malaquias está escrito que o Senhor diz, vós me roubais toda a nação e dizeis que me roubais nos dízimos, nas ofertas e tal. Mas por quê? Porque Israel vivia sob lei mesmo.
não é? E eles não estavam sendo fiéis, eles não estavam abandonando a casa do Senhor, estava faltando mantimento na casa do Senhor. Então Deus fala com eles: vocês estão me roubando, porque eu requero o dízimo. O dízimo para mim é uma procedência agradável e vocês não estão me obedecendo e minha obra está ficando largada, relaxada, abandonada. Mas não é bem isso. Hoje tudo bem, eu até concordo que... porque se eu não der o dízimo eu sou ladrão, eu vou para o inferno. Não é bem por esse lado também não. Tá certo? E também dízimo não é lei. O dízimo é propósito. E o Senhor fala, né? Se você for dizimista, eu vou repreender os demônios que atrapalham a vida financeira das pessoas. Quer dizer, gente, é um compromisso. Olha para você ver. É um propósito. Você dizima e Deus te protege. E Deus te abençoa. É igual um seguro. Você não vai lá numa agência de seguro e não faz um seguro de um bem seu? Se acontecer que depois um ladrão vem e rouba, ou acontece lá uma catástrofe e você perde aquele bem, o que a seguradora faz? Ela te restitui. Tem um contrato lá, olha, se você perder esse carro, nós te damos tanto se você pagar todo mês ou pagar uma pólice de seguro. Você está protegido, você está segurado. E com Deus, se você for dizimista, você está assegurado, Deus vai te honrar sempre, sempre. Você não vai ficar na miséria, os demônios, migrador, destruidor, né, o migrador, cortador, destruidor, eles não vai atacar porque você está seguro. E se atacar, Deus te restitui. Entrou uma crise e você perdeu o emprego, Deus vai fazer alguma coisa que você não vai ficar abandonado. Por quê? Porque você é um dizimista fiel. Você vai prosperar, você vai só juntar, você não vai perder. Porque a pessoa, quando não é dizimista, acontecem umas tragédias financeiras e ela não tem a quem recorrer. Ela não é fiel com Deus, vai recorrer a Deus. Ela não tem coragem de dizimar. Ela não oferta direito. Quando ela está trabalhando, quando ela recebe o pagamento, ela só pensa nos seus compromissos. Né? Se der, eu oferto. Se der, eu dizimo. Às vezes nem dizimar não dizima. Se der, eu oferto. Dou uma oferta, fazer um voto. E se não der? Não é assim. Compromisso é compromisso. O que Jacó fez com Deus foi um compromisso. Ele disse, tudo que o Senhor me der, eu vou dizimar. E ele foi fiel. Porque, irmãos, o que eu digo aqui, através desse vídeo, não é você dar o dízimo. É você ser fiel. É ser fiel no dízimo. Entende? Você ser fiel. O que Deus vai agradar é você ser fiel. Então você sendo fiel, Deus vai te abençoar, Ele vai ser fiel com você. E a Bíblia diz que Jacó se tornou um homem extraordinariamente rico. Está lá. Extraordinariamente rico. Por que que ele ficou rico? Por que que ele tornou-se extraordinariamente rico? Porque ele foi fiel com Deus. Então é isso. Seja fiel e Deus vai te honrar grandemente em nome de Jesus.